O meu nome é Armando Ishimaro. Eu tive uma carreira bastante interessante. Comecei como estagiário na Sony do Brasil e depois disso tive a oportunidade pela empresa de trabalhar no Panamá por 2 anos e depois essa operação do vídeo profissional da Sony se mudou para Miami, onde acabei ficando 18 anos. E lá eu tive a responsabilidade de expandir o serviço, né, os centros de serviço da Sony na América Latina. Tive a oportunidade depois de trabalhar divulgando as novas tecnologias digitais que estavam começando na época. Depois disso trabalhei em marketing, vendas e depois de 18 anos tive a oportunidade de voltar para o Brasil como diretor da divisão profissional. E faz 2 anos que eu deixei a Sony, abri uma consultoria que se chama Panoramis Consultoria Empresarial, e de lá para cá venho representando a Leader Instruments e a JVC. E nessa ocasião eu estou aqui no seminário da SET em Brasília e um dos temas abordados representando a Líder é sobre o Loudness, novos desafios. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um tema que é o tema quente, né, para todas as emissoras e as produtoras, e até que desconhecido nos seus detalhes. Então o que eu fiz, como a lei de Loudness do Brasil foi baseada nas recomendações do órgão internacional ITU e EBU, europeia, feito o estudo primeiro pela SET, pela Sociedade de Engenharia de Televisão, que recomendou ao Ministério das Comunicações para a sua regulamentação. A minha apresentação se baseou exatamente nessas recomendações desses órgãos internacionais, que o loudness é uma percepção subjetiva do ouvido humano à variação de pressão sonora. O que isso significa? Significa que, do ponto de vista de produção hoje, na produção são usados os medidores, o medidor VU, e os medidores bar graph. Mas esses medidores, na verdade, eles estão medindo o nível de sinal elétrico do som. Esse áudio que foi feita a produção com esses medidores, na casa do telespectador, como a gente vê hoje, ou sente hoje, o bloco do programa e o bloco de comercial, nós temos uma percepção subjetiva que o comercial entra muito mais alto que o bloco do programa. Mas só que, quando nós medimos com esses medidores, os medidores estão indicando níveis bem similares, porque eles estão medindo medidas elétricas e não a percepção do ouvido humano, lá na ponta, que é a nossa sala de estar. Então, essa recomendação da ITU e da EBU, eles criaram um algoritmo que transforma o sinal elétrico de áudio em pressão, vamos dizer, medida de pressão subjetiva acústica do que o ser humano vai perceber como nível de som. Então, isso que eu expliquei, ou basicamente foi a minha apresentação. Isso é muito matemático, né? É um algoritmo que foi desenvolvido por um grupo de estudos da ITU, e depois que eles criaram esse algoritmo, fizeram uns testes empíricos onde juntaram muitas pessoas comuns, né? do público comum, donas de casa, empresários, etc., numa sala, e plotaram um gráfico com uma medida, mediram através desse algoritmo, e num outro eixo plotaram a percepção acústica, sonora das pessoas que estavam aí nesse salão, né, de testes. E chegaram à conclusão que realmente o algoritmo usado é bem próximo da realidade. Então a ITU aprovou. Então a ITU, através desse algoritmo, ele criou essa ferramenta de como medir o loudness.
Então, o loudness é uma coisa subjetiva que não tem nada a ver com a forma como se fazem as medidas hoje. Quer dizer, são conceitos completamente diferentes. Um mede nível elétrico do áudio, o outro ele mede a percepção sonora do ser humano. Então, através desse algoritmo, ele relaciona as duas coisas. Então, a produção daqui para frente, baseado nessas novas formas de medir o loudness, nós vamos ter um conforto melhor quando se passa de um programa para um comercial. Agora, falando da EBU, qual foi o trabalho da EBU? A EBU, eles estabeleceram quais são os níveis confortáveis de audição na sala de estar. Então, eles definiram que o nível de menos 23 LKFS, que é a nova unidade de medida do loudness, é um nível confortável. Então, esse nível de menos 23 LKF foi estabelecido como a recomendação e praticamente todos os países no mundo estão seguindo essa recomendação, inclusive no Brasil. Então, os medidores, evidentemente, né, são três tipos de medida do programa. Um que é chamado de momentâneo, momentary, que é o M, que ele faz a média de amostras de 400 milissegundos. E uma outra que eles chamam de curta duração, ou short term, ele está fazendo a média de medidas de 3 segundos. E o integrado, que é de todo o programa. Se o programa tem 20 minutos, ele começa a contagem no zero, eu faço um start, depois de 20 minutos que termina o programa, eu termino e o aparelho que vai medir, ele mede a média que vai ter que ter menos 23 LKFS. Agora, a Anatel, né, que é o órgão que vai fiscalizar, eles vão tirar a média do programa, comparar com a média do comercial subsequente e a lei diz que o nível do comercial não pode ultrapassar a 2 LKFS. Né? Então, basicamente, a minha apresentação foi esclarecer esses pontos para a plateia. E também, finalizando, no fluxo de trabalho de uma emissora ou de uma produção, né? Desde da produção, da edição até a transmissão, e cada ponto nós vamos ter que monitorar o áudio através do loudness, dos medidores de loudness, e alguns pontos nós vamos ter que usar alguns processadores para fazer a correção do nível de loudness para que eles estejam dentro da norma. Então eu dei alguns exemplos, exemplificando em cada posição o que poderia ser, né, para melhorar o fluxo de trabalho e melhorar a produção do áudio. E enfim, nós vamos ganhar com duas coisas. Nós não vamos ter praticamente esse desconforto da variação do nível de áudio quando passa do programa comercial, e outra, que como vai estar tudo a produção no final, depois de algum tempo, dentro da norma ou das especificações do loudness, o telespectador lá no final ele vai ganhar na qualidade do áudio. A dinâmica do áudio vai estar muito melhor, que hoje em dia está tudo muito comprimido para justamente dar essa sensação de nível mais alto, né, do loudness. Então, muito obrigado.